Fala, meus finalistas, como é que vocês estão? É, mudei um pouquinho a introdução, galera. É, vou dizer aqui, né? Fala, meus bravos, mas meus finalistas estão de bom tamanho também, né? Enfim, porque sim, o Coringão está na final do Mundial. Derrotamos o Gotha. Já assistiu o pós-jogo? Tá aqui no card, tá? De pós-jogo. Eu não esperava no dia seguinte a vitória do Coringão. Eu já postar outro vídeo. Mas a Gabi Portillo, né, deu aquela entrevista e eu não posso deixar de comentar, tá? Não posso deixar de fazer aqui minhas ponderações sobre o que ela falou. Então, bora discutir um pouco esse assunto? Deixa o like, segue a nossa página do Instagram e do Threads, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Segue aí. E bora trocar uma ideia sobre as falas da Portillo na entrevista na Zona Mista depois do jogo. Vamos lá. Primeiramente, a gente viu que ela tacou a merda no ventilador, né? Falou, né, algumas coisas e eu vi muita gente dando razão para ela, falando que sim, né? Ó, ela não tá mentindo também. Realmente, o Corinthians tem fama de mal pagador das atletas, etc. Pá, 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 pá. Mas, assim, eu tenho algumas ponderações a fazer, tá? Então vamos lá. Eu tenho minha colinha aqui, vou dar uma olhada na minha colinha. Então, eu tenho aqui o desabafo dela, né? Falou que saiu em 2024 porque já não era mais feliz no Corinthians, já não era mais um lugar que fazia ela feliz. Então, ela quis sair da zona de conforto. Olha, quem, assim, quem ouve um papo desse de zona de conforto, uma coisa assim meio frase de efeito, de verdade, eu particularmente acho uma coisa pouco convincente, tá? Acho muito papo. Mas, minha visão, né? Só que aí ela pega e aí depois ela fala o seguinte: ela fala que essa vitória mascara muita coisa e que espera que o Corinthians pague as meninas. Assim, é, eu não sei de nenhum processo dela com o Corinthians, que o Corinthians tenha deixado de pagá-la. Não sei também. Pode ter acontecido? Não, Portilho, resolve no tribunal, sabe? Teve jogadora que saiu, com eles ficou devendo e foi lá, processou e, enfim, resolveu lá. Teve jogadora que foi querer fazer gracinha, né? Você sabe de que eu tô falando? Quem vai ao final do brasileiro sabe? E ela teve a cara dela estampada em nota de R$ 3, né? Então, de verdade, é a melhor solução sair falando assim? E outra coisa, é, vamos lá. Falar, né, no momento que foi logo após o time dela, logo após o Gotham perder para o Corinthians, que, diga-se de passagem, é uma vitória bem justa do Corinthians contra o Gotham. Podem até falar que o Gotham teve mais posse de bola, teve tudo isso. Tá, teve, beleza. Mas vocês viram o chute da jogadora, filho. Vocês viram. Então, assim, vocês viram a qualidade do chute da Vanotti. Entre um e outro, né? E aí o que acontece? É, assim, ela falou também que vai torcer por algumas, mas é difícil torcer por algo que não está sendo bem feito e bem justo. Então vamos lá. Vem esse papo para cima de nós, Portilho. Eu digo o seguinte, né? Cada pessoa vai reagir a algo de uma maneira diferente, certo? Então, lá tem pessoas que não entendem o tamanho do clube, blá, 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 beleza. Ou seja, ela estava infeliz porque estava vendo coisas ali que, que para ela não estão certas. Eu mesmo concordo que tem muita coisa errada ali. Como que ela reagiu? Ela abandonou.
Ela foi embora, abandonou o barco, demandou algumas jogadoras ali, né? Ela foi nesse balaio, foi embora. Por outro lado, outras jogadoras ali da mesma época dela, a própria Zanotti, a Vicky, Lele, Érica, essas aí tudo ficaram? Não ficaram aqui no Corinthians. Então, o destino recompensou, né? O destino recompensou quem teve mais força e quem teve mais amor ao Coringão, sabe? Quem ficou aqui e que brigou por isso daqui, né? Brigou pelo Corinthians, vestiu a camisa e honrou. Não tô dizendo que a Portilho não honrou, tá, gente? Eu sei, eu tava lá na arquibancada no dia que ele estreou pelo Corinthians. Ano da pandemia, um pouquinho antes do isolamento. Eu tava lá, sabe? Fui no estádio muitas vezes vê-la jogar, vi partidas absurdas dela, vi ela fazer gol de título, vi ela fazer gol que eliminou o Palmeiras, vi aquele golaço dela contra o São Paulo no meio da rua, aquele jogo que a Formiga abriu o placar, depois. Quer dizer, de onde eu tava parece que foi a Formiga, mas parece que foi dado gol contra alguém lá. Eu não lembro exatamente quem. Mas depois no segundo tempo a Portillo dá um chute de longa distância e vence a goleira de São Paulo. Os inúmeros gols em clássico, né? Aquele, não foi mais de uma vez, né? Mas eu consigo lembrar de pelo menos dois jogos que ela, desde no Allianz, humilhou o Palmeiras. Então, sabe, a gente tinha essa consideração por ela. Ela teve uma história bonita aqui. Mas também a gente não pode esquecer o que ela fez, né? Como ela se portou na final contra o Palmeiras em 2024. Tá? Para quem não se lembra, o primeiro jogo em Itaquera, a gente ganhou de 1-0, gol da Zanotti, né? Aquela que tem a tatuagem dizendo verás que o Filipeu não foge à luta, e que honra tanto o que está escrito ali, quanto ela honra a camisa do Corinthians. Ela faz 1-0, e aí depois, lá no fim do jogo, a Portillo tem uma chance cara a cara, só que a goleira fechou bem o ângulo dela. Ou seja, se ela toca, tinha um outro jogador livre esperando ali para fazer o gol. A Portillo tenta fazer o gol ela mesma, tenta resolver sozinho e perde o gol. Nunca ninguém reverteu um 2-0 contra o Corinthians feminino. Isso nunca aconteceu. Só que não aconteceu o segundo gol. Levamos 1-0, o jogo de volta aos poucos reverteu. Perdemos o título. Segundo jogo que ela andou em campo. Também é importante ressaltar. Tá bom? Então, a gente lembra de tudo que foi bom, mas a gente lembra como você estava jogando quando você saiu. E era bem abaixo, bem partido, bem abaixo do que se demonstrava. Tá bom? Então, aí a gente vê, a pessoa está insatisfeita, e aí? Né, tá insatisfeita, aí para de jogar, sabe? Por quê? Por que que vai parar de jogar? A torcida parou de te apoiar em algum momento, sabe? Então, por quê? Aí, talvez ali, vamos colocar assim, vai, uma dúzia de pessoas estão ali, né? Tão fazendo você não ser feliz. Você vai dar bola para essa galera e vai escolher decepcionar toda a nação corintiana. Enfim, né? Por isso que eu falo, quem ama o Corinthians é a torcida. É o torcedor corintiano, não é jogador, não é jogadora. Ela sai e cospe no prato que comeu. Ela teve um ano. Logo que saiu, já tá fechado com outro time. E é um time gringo, já fala, o que que tá errado no Corinthians? O que que vai falar depois de perder o jogo do Mundial? Eu sei, Potinho, eu sei que você queria ser campeão mundial. Mas você saiu do Corinthians, viu? Então, quem teve força para aguentar qualquer desafio, vestindo esse manto que ele pesa pra caralho, ontem foi recompensado, eliminando o seu time.
tá bom? E além do mais, só para realmente não parecer tipo, o Romulo tá passando pano pro Corinthians porque ele é corintiano, então para ele tudo é o Corinthians. Claro, também isso, tá? Também o Corinthians para ele é acima de tudo. Mas a Portilho foi realmente muito infeliz nessa fala dela, e eu vou dizer por quê. No dia 2 de janeiro foi postado aqui no site da FIFA, inclusive, tem muita coisa legal no site da FIFA. Então tem uma coisa aqui que você não encontra lá no site da FIFA em lugar nenhum. Vocês sabem o que é, né? Então, mas o site da FIFA é muito bom para rebater argumento de gente idiota. Então, como a Portillo teve essa atitude infeliz de fazer os comentários que fez, então vamos resgatar a entrevista que ela já foi postada lá no site da FIFA. Foi postada dia 2 de janeiro deste ano, porque o jogo foi dia 28, ou seja, 26 dias antes, ok? Ali mais ou menos 3 semanas e meia antes, essa entrevista foi postada no site da FIFA, beleza? Então, é claro, ela fez aqueles comentários tipo, nossa, esse mundo é muito pequeno. Precisava ser logo o Gotham e Corinthians. É muito louco como o futebol funciona, a loucura do destino. Acho que será um bom jogo, blá, 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 sabe? Papo de jogadora. Enfim. E aí, depois falou que era um sonho, tava. Passou 5 anos jogando no Brasil, sempre sonhou em disputar um torneio mundial, sempre teve as mesmas competições todos os anos, conquistar muitas delas, graças a Deus, com muito trabalho e dedicação. Mas sentia falta de algo a mais, vai ser um torneio muito legal, ainda mais especial, poder participar da primeira edição da história. Beleza, até aqui, nada demais. Ponto tá na próxima fala. O Corinthians reconquistou a Libertadores por mérito e vai enfrentar a gente, vai enfrentar ela. Mas agora eu visto outra camisa, agora eu sou o Gotham, vamos fazer de tudo para ganhar. Ok. Ou seja, na entrevista de hoje, essa vitória mascara muita coisa. Mas há 3 semanas e meia, a gente tinha conquistado a vaga lá por mérito. Tá? Depois que ganhou do time dela, aí mascara muita coisa. Antes de ganhar era por mérito. Vocês percebem? E aí depois veio com história de. Claro que é difícil, mas competição nova, a gente tem tudo para buscar o título. Só atualizando, tá? Não tem mais. Vai ser muito legal se a gente sair de lá campeão. Não vai, não. Não seria legal e vocês não vão sair campeão. Tá? Enfim. É, blá, 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 disputando com times de todo mundo. Tem, ironicamente, ela foi eliminada pelo time do país dela. Ai, ai, futebol é uma caixinha de surpresas, né? Acabei de inventar essa frase. Ai, ai, blá, 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 blá. Ela falou que vai ser ótimo para entender como é o futebol de cada país. Você entendeu como é o futebol brasileiro? Você entendeu como é o Corinthians? Parece que quando jogando aqui você não tinha entendido. Hoje você entende? Depois de ter acontecido o que aconteceu ontem? E aí depois, olha que fala curiosa, né? O futebol feminino de cada país precisa ser construído de pouquinho em pouquinho, com planejamento. O Corinthians faz isso no presente, tá? Ela não falou no passado. Faz isso e merece estar onde está. Hoje, ok, é a equipe feminina que leva mais torcedores ao estádio no Brasil. O trabalho em conjunto é muito bom e lá nunca faltou trabalho. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. Ok? Falando em presente e dizendo que lá nunca faltou trabalho. Nunca foi sorte, etc. Ok? 2 de janeiro, tá postada aqui a entrevista. Não sei se foi um pouquinho antes, enfim. Mas que tenha sido um mês. De um mês pra cá. Ortilha, por que que você mudou de opinião? Por que que há um mês era mérito? Há um mês nunca foi sorte, sempre foi trabalho. E hoje essa vitória mascarou muita coisa. Por quê? Perguntando.
sabe? Porque a mim me parece que isso, assim, que é uma fala hipócrita. É a impressão que eu tenho, certo? É uma fala extremamente hipócrita e que veio num momento onde você tava mordida pela derrota. Não, acontece. Quando tem que você joga futebol, sabe? Um time vai ganhar, o outro vai perder. E eu espero que o que ganhe sempre seja o Corinthians. Você pegou o Corinthians pela frente. Você sabe a força desse time. O time que você está jogando, a sua torcida atual estava subestimando. Postei no meu pau-jogo os comentários lá da galera falando no Instagram. Já tava assumindo Gotham e Arsenal na final. E pararam no Corinthians. E aí você, que não jogou nada, né, saiu lá, saiu machucada, enfim. E, bom, né, não fez a diferença pro seu time. Ironicamente, quem fez a diferença aqui, né? Tamires, Zanotti, tô falando que da assistência que fez o gol, né? A Jaque, que ajudou ali no gol também, porque ela meio que ela tava na frente da goleira, ela sai na hora que a Zanotti vai finalizar. Essas jogadoras todas estavam aqui junto com você. Aí o clima tava ruim pra você, você deu linha. O que garante que o clima tá bom pra elas? Pode não tá, mas elas aguentam, elas estão aqui, elas estão levando o nome do Corinthians. Coisa que você não aguentou. Então, quem está sendo forte aqui está sendo recompensada. Você não foi. Cada um vai ter suas escolhas na vida. Agora, você aguenta a consequência dessa escolha. Você quis sair? Então, agora não vem chorar falando do nome do Corinthians, da instituição Corinthians, tá? Isso é cuspir no prato, tá bom? Continuando aqui na entrevista dela, falou que cresceu muito como atleta no Corinthians, chegou ao auge, etc. Tudo assim, tá, tá. Eu vou deixar os links que eu peguei as entrevistas e tudo mais, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser ler essa entrevista inteira, o site da FIFA é maravilhoso, galera. Muito bom, ótimo site. Entrei lá. Como eu falei, tem muita coisa interessante, só tem uma que não. O fato de não ter é interessante por si só. Enfim. E, bom, é, vocês vão poder ler com mais detalhe, que eu dei uma resumida. E ela veio com essas falas hoje, sabe? Teve um ano para falar, já estava acertada contra o time. Fala! Põe a boca no trombone, deixa o time pegar fogo. Né? Então, agora, dar entrevista e vir falar essas coisas depois que perdeu no Corinthians, isso soa, dá a impressão de que você é uma perdedora. É a impressão que você passou por time. Essa é a impressão que passa. Então, sabe? Não sei se o vídeo vai chegar nela também, mas precisava comentar sobre isso. Eu aqui hoje, eu desde que eu abri aqui o canal, eu me sinto, né, na obrigação de comentar os principais fatos do Corinthians feminino. E esse fato eu não podia deixar para lá. Tá bom, então, o Corinthians tem problema? Sim, tem seus problemas. Pode ser mal gerido, posso ter muita coisa contra a comissão técnica atual, eu mesmo tenho, sabe? Vocês sabem o quanto eu sou crítico de tudo isso daí. Né? Agora ela, na posição de ex-jogadora do Corinthians, tendo estar longe do Corinthians um ano, podendo ter falado tudo que estava ruim ali, jogado a merda no ventilador, escancarado isso pra nós, vai ficar de indireta depois? Se é pra falar, fala tudo. Não fala pela metade. Que aí, o nome que ela tá, que é o nome do Corinthians. E quando ela tá com o nome do Corinthians, abre o Instagram dela e vai olhar os comentários dos posts, dos últimos posts dela, né? E aí vocês vão ver.
Quem que ela atacou? Se ela pegasse e falasse, supondo, tá? Que o membro X da comissão técnica estragava o clima, era esse membro da comissão técnica. Agora ela falou Corinthians, ela mexe com essa nação inteira. Então, pela segunda vez, arca com as consequências dos seus atos. Quis da linha do Coringão, agora não vai disputar a final do Mundial. Quis falar besteira do Coringão depois que seu time perdeu, agora aguenta a revolta da FIA. Beleza? É isso, galera. Bom, vou mais logo possível. Tá, hoje eu vou dar uma estudada no time do Arsenal e amanhã eu vou compartilhar, né, vou compartilhar no canal. Amanhã, não mais tardar, no sábado, eu vou compartilhar uma análise sobre o time do Arsenal. Mas já para tranquilizar um pouco vocês, apesar de ser, eu admito, o Arsenal na final é favorito. Tá? Não vou tampar o sol com a peneira, não. Tem gente que falou que eu tava tampando o sol com a peneira quando eu falei do Gotham. Deu para ver que eu não tava. Porque tudo que eu falei aconteceu. Tudo. Exceto esse Gonzalez que ela não jogou. Mas, de resto, tudo que eu falei aconteceu. Né? Enfim. Então, vou fazer essa análise do Arsenal também. E vou postar aqui para vocês. E é isso. Não achava que um dia depois do jogo eu ia ter que postar um vídeo ainda sobre o jogo, mas enfim, não podia deixar essa fala da Portilho, essa fala infeliz da Portilho passar em branco. Beleza? Então é isso, meus bravos. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Respeita as minas e vai, Corinthians.